Você já reparou que existem hábitos tão pequenos, mas tão silenciosos, que conseguem destruir a nossa identidade sem que a gente perceba? Hoje eu quero te contar a história de uma mulher que acordava todos os dias com a mesma sensação. Tem alguma coisa errada comigo, mas não sei o quê. Essa mulher é Isabela, 32 anos, moradora de Caxias do Sul. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente o que ela vivia. Todas as manhãs começavam do mesmo jeito. Ela levantava, passava pelo espelho, desviava o olhar e seguia o dia como se não existisse de verdade. Um detalhe de segundos, mas que, repetido todos os dias, começou a corroer sua energia, sua autoestima e até a forma como ela se enxergava diante do mundo. Só que existe um segredo que ninguém te conta. O espelho nunca mente, mas também nunca acusa. Ele só reflete o que você acredita sobre si. E quando Isabela percebeu isso, algo dentro dela finalmente despertou. Hoje você vai entender como pequenas ações, aquelas que parecem bobas, rápidas, simples, podem, na verdade, reconstruir toda a sua identidade. E como a vida de Isabela mudou completamente quando ela decidiu parar de sobreviver e começar a se enxergar. O curioso é que ninguém via o que estava acontecendo com Isabela, nem mesmo ela. Por fora, sua rotina parecia normal. Acordar cedo, preparar o café, responder mensagens, trabalhar, resolver as pressas do dia. Mas por dentro, algo silencioso vinha se instalando. Um desgaste que não gritava, apenas sussurrava. E esses sussurros, quando ignorados, começam a moldar a vida de uma pessoa. Isabela vivia no automático. Ela fazia tudo rápido, como se estivesse sempre atrasada, sempre devendo algo para alguém, mas nunca para si mesma. Não havia pausa, não havia respiração, não havia cuidado. E o pior é que esse ritmo acelerado trazia uma mensagem que ela não dizia em voz alta, mas repetia para si todos os dias. Você não merece tempo. Você não merece atenção. Era como se o próprio inconsciente estivesse convencendo Isabela de que cuidar dela era perda de tempo, de que ela precisava ser útil, produtiva, eficiente, mas nunca gentil consigo mesma. O problema não era a correria. Era o que a correria estava ensinando para o coração dela. Um ensinamento invisível, mas devastador. A mudança na vida de Isabela não começou com algo grandioso. Não foi uma viagem, um curso caro ou uma revelação repentina. Começou com um incômodo, um pensamento pequeno, mas insistente, que apareceu numa manhã qualquer quando ela novamente desviou o olhar do espelho. Por que eu trato todo mundo com tanto cuidado, menos a mim? Essa pergunta ficou ecoando. Ela percebeu que passava dias inteiros se doando para o trabalho, para os outros, para a rotina, enquanto dava migalhas para si mesma. E ali nasceu a virada interna. Entender que autocuidado não é frescura, nem vaidade, nem luxo. É identidade. Isabela começou a enxergar que o modo como ela se tratava era, na verdade, o modo como ela se enxergava. Se ela corria, se ignorava, se desprezava, estava ensinando o mundo inteiro a fazer o mesmo. Valor não começa no elogio de alguém. Começa no comportamento diário que temos conosco. Foi quando caiu a ficha. Se ela quisesse mudar sua vida, precisava começar mudando sua relação com ela mesma. Essa decisão não mudou tudo de uma vez, mas mudou o rumo, mudou a direção da identidade dela. Na manhã seguinte à sua decisão, Isabela fez algo que parecia simples, mas que exigiu uma coragem enorme. Ela parou diante do espelho e não desviou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se realmente se enxergar. Não a versão cansada, nem a crítica, nem a distorcida que sua mente inventava, mas a mulher real, com história, dores e força. No início, foi desconfortável, quase doloroso. Ela percebeu como, por anos, havia se tratado como inimiga,
como alguém que merecia cobranças e nunca acolhimento. Por isso, sua primeira mudança foi começar a falar com si mesma da forma como falaria com uma amiga querida. Isabela respirou fundo e, olhando nos próprios olhos, disse baixinho: "Eu estou aqui e eu mereço gentileza." Aquelas palavras não mudaram sua vida instantaneamente, mas abriram uma brecha. Uma pequena luz entrando por uma porta que ela mantinha fechada há muito tempo. Com o passar dos dias, esse ritual se tornou um reencontro. Ela parou de se olhar, buscando defeitos, e começou a se olhar reconhecendo histórias. Cada marca, cada traço, cada detalhe passou a ter significado. Isabela começou a se tratar com respeito, e esse foi o primeiro passo para se recuperar de si mesma. Depois de aprender a se olhar com respeito, Isabela percebeu que precisava transformar também os pequenos gestos, aqueles que ela fazia no piloto automático, em momentos de presença. Foi assim que a água, algo tão comum, ganhou um novo significado em suas manhãs. Em vez de simplesmente lavar o rosto correndo, como sempre fazia, ela decidiu parar. Sentiu a temperatura da água, deixou que escorresse devagar pelas mãos e então tocou o próprio rosto como quem toca algo sagrado. Naquele instante, ela permitiu que a água se tornasse mais do que higiene, se tornasse um recomeço. A cada manhã, enquanto a água deslizava, Isabela fazia uma oração silenciosa: que eu solte o que pesa, que eu receba o que renova. Era simples, era rápido, mas era profundo. A água parecia levar embora o cansaço emocional que ela acumulava e deixava uma sensação de paz suave, quase imperceptível, mas real. Esse ritual ensinou Isabela a desacelerar por alguns segundos, a sentir o próprio corpo e a perceber que ela tinha, sim, um lugar dentro da própria vida. A água lavava o rosto, mas também lavava a alma. O próximo passo de Isabela parecia pequeno, até banal, mas transformou completamente a forma como ela se via. Durante meses, talvez anos, ela escolhia roupas como quem apenas cumpre uma obrigação. Qualquer coisa servia, desde que fosse rápida, confortável e discreta o suficiente para não chamar atenção. Mas naquela fase de reconstrução, ela entendeu algo essencial. A roupa não é apenas tecido, é mensagem. É a maneira como você se apresenta para o mundo. E antes disso, para si mesma. Foi então que numa manhã fria de Caxias do Sul, Isabela abriu o guarda-roupa com outra intenção. Não procurou o que era mais prático, mas o que conversava com a mulher que ela desejava ser, presente, viva, firme. Escolheu uma blusa que gostava, ajeitou a gola, respirou fundo e percebeu que aquele pequeno gesto mudava sua postura. Mesmo nos dias em que ficava apenas em casa, ela passou a se vestir com intenção. Não para impressionar ninguém, mas para lembrar a si mesma que merecia cuidado. Todos os dias, não apenas nos especiais. E quanto mais Isabela fazia isso, mais sua autopercepção mudava. Cada roupa escolhida com carinho se tornava um lembrete silencioso. Eu tenho valor, eu existo, eu importo. Havia ainda um detalhe da rotina de Isabela que sempre passou despercebido: o perfume. Antes, ela usava qualquer fragrância que estivesse ali por perto, sem pensar, sem sentir, sem se conectar. Era apenas mais uma etapa mecânica de suas manhãs apressadas. Mas conforme foi reconstruindo sua identidade, percebeu que até o cheiro que a acompanhava dizia algo sobre ela, ou poderia dizer. Então, decidiu transformar esse gesto em um ritual consciente, quase simbólico. Num fim de semana, ela tirou alguns minutos para sentir seus perfumes com calma. Fechou os olhos, respirou fundo e buscou aquele aroma que despertasse algo dentro dela. Escolheu um perfume leve, com notas florais, que transmitia exatamente o que ela queria reencontrar: delicadeza e força ao mesmo tempo. A partir daquele dia, o ato de perfumar-se mudou completamente.
Não era mais um enfeite, era uma assinatura emocional, uma forma de lembrar a si mesma quem ela estava decidindo ser. E o efeito foi imediato. Cada vez que Isabela sentia aquele aroma durante o dia, algo dentro dela reacendia. Um sentimento de dignidade, presença e vida. Como se o perfume dissesse silenciosamente: você está aqui e merece ser percebida. O último ritual surgiu de um gesto que Isabela fazia todos os dias, mas sempre com pressa. Pentear o cabelo nunca tinha sido um momento de cuidado. Era quase um ato de irritação. Ela puxava, apertava, desfazia nós como quem tenta resolver problemas internos na força. E sem perceber, esse hábito refletia exatamente como ela vinha se tratando por dentro. Com dureza, cobrança e zero gentileza. Mas naquela nova fase, Isabela decidiu transformar até isso. Numa manhã tranquila, pegou a escova e, em vez de passar rápido, respirou fundo e começou devagar. Sentiu a textura do cabelo, percebeu a suavidade dos fios e entendeu que aquele gesto tão simples poderia ser um símbolo da forma como ela queria conduzir sua vida, com mais paciência, mais cuidado, mais presença. Pentear o cabelo deixou de ser obrigação, virou metáfora. Uma maneira silenciosa de organizar aquilo que estava bagunçado dentro dela. A cada movimento, Isabela repetia mentalmente: eu não preciso me agredir para existir. Eu posso me tratar com amor. E, curiosamente, quanto mais ela mudava esse gesto, mais mudava sua relação consigo mesma. Era como aprender a tocar a própria história com mais delicadeza. Com o passar dos dias, algo começou a mudar no reflexo de Isabela. Não porque seu rosto mudou, nem porque sua rotina ficou mais leve ou perfeita, mas porque ela mudou primeiro. A mulher que antes desviava o olhar do espelho, agora se encarava com firmeza, presença e verdade. Seu rosto parecia o mesmo, mas sua expressão, não. Havia luz, havia vida, havia identidade. Esses pequenos rituais, olhar-se, lavar o rosto com intenção, vestir-se com propósito, escolher um perfume que a representasse, pentear o cabelo com amor, não eram apenas gestos. Eram reconstruções internas. Tijolo por tijolo, detalhe por detalhe, foram devolvendo a Isabela aquilo que ela tinha perdido. A sensação de existir. E a mudança não ficou só nela. Suas relações começaram a reagir diferente. As pessoas perceberam mais sua presença. Seu trabalho ganhou outro ritmo. Sua energia se tornou mais firme, mais segura, mais viva. Isabela entendeu que quando você muda a forma como se trata, o mundo inteiro aprende a te enxergar de outro jeito. E agora eu te pergunto, qual desses rituais você vai começar amanhã? Se essa história te tocou, te inspirou ou te fez pensar, então me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual ritual você vai praticar primeiro. Vamos transformar essa jornada juntas.